Que o Senhor te abençoe, irmão e irmã. Nós vamos tomar uma escritura da Palavra de Deus, o qual se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 23 ao versículo 27, onde está escrito assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Irmãos, neste caminho da fé que trilhamos, o trajeto para as águas amargas, as águas de Mara da vida, ele faz parte da vida cristã, como foi com o povo lá no deserto, com Israel. Lá, a cura das águas estava bem ali, numa árvore que estava ao lado, um lenho, uma árvore que havia nascido, havia crescido e estava ali. As águas, elas não eram águas venenosas, elas eram águas amargas, porque continha grande quantidade de magnésio. E o magnésio é bom para o estômago, auxilia a digestão, torna a digestão mais eficiente. Enfim, o magnésio é um mineral essencial no corpo humano. É necessário para até mesmo formar os ossos e o dente, e bom para o funcionamento normal dos nervos e dos músculos. Por isso que muitas enzimas do nosso corpo dependem do magnésio para funcionar normalmente. Mas vejam, nem tudo que é amargo é veneno. Deus estava preparando o corpo, os corpos ali daquela nação, daquele povo, para o que vinha mais à frente. Porque depois daquelas águas amargas, eles vieram até Elim, diz a Bíblia, e ali havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E ali eles se acamparam junto das águas. 12 fontes. Depois do amargor, Jeová conduziu seu povo de Israel, seus eleitos, para as fontes de água e para a sombra de palmeiras. Não uma palmeira, duas, mas 70 palmeiras, 70 delas ali. Porque, primeiramente, Deus os conduziu a águas amargas, para que depois eles pudessem usufruir de águas doces, de fontes doces, de sombra. Irmãos, não tem sido assim em alguns momentos das nossas vidas? Nem sempre tudo é doce, tudo é fácil. Nós temos labor, temos duelos, afrontas, desemprego, decepções, infâmias, injúrias. Mas logo depois de uma tempestade, Deus sempre envia uma calmaria, Ele envia uma paz,
ele via uma resposta. Veja que o livro que foi comido por João, Apocalipse 10, ele foi amargo ao ventre de João. Teve que ficar amargo para que João pudesse profetizar. E isto foi um tipo, porque agora nós temos sido conduzidos à verdadeira fonte de água da vida, conduzidos à completa revelação de toda a palavra. E por fim, nós estamos descansando à sombra dos mistérios de Deus revelado, descansando à sombra da mensagem dos 12 apóstolos, as 12 fontes, dos 7 mensageiros, daquelas estrelas que estavam nas mãos do Senhor Jesus. Mas um dia nós estaremos na literal sombra da presença do Senhor Jesus Cristo no reino milenial e, após o milênio, em toda a eternidade. Ora, irmãos, a revelação da palavra, ela adoça toda e qualquer água amarga de nossa experiência, de nossas situações que somos colocados nesta vida. É o Senhor Jesus, esta árvore da vida, lançada sobre você, irmão e irmã, é que te torna doce, torna você um homem equilibrado, uma mulher equilibrada. Coloca você à sombra do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para que você entre em completo descanso. Aqui na Escritura nós vemos que a árvore, este lenho de árvore, foi lançada pelo profeta e aquilo foi a garantia que o remédio para aquela água amarga lidemara era o remédio certo. É a revelação de Jesus Cristo para a noiva, que é a garantia que o remédio tem mostrado o resultado e ela está bem parecida com ele, porque ela tem reconhecido ele. É muito fácil você descobrir se uma pessoa é destra ou ela é canhoto. Basta você observar ela fazer alguma atividade com as mãos e logo você já vai perceber. Embora a pessoa possua 2 mãos, mas uma é a direita e a outra é a esquerda. É uma característica que não se pode esconder. E Deus, ele conhece sua esposa nesta era. Ela tem todas as características da palavra. Muitos estão dizendo que são a noiva, mas a verdadeira noiva, ela está atuando dentro do compasso do assim diz o Senhor da palavra. Isto indica que esta noiva está no prumo da palavra. E ela não consegue esconder esse traço de sua natureza divina que foi colocado dentro dela. Ainda estando neste corpo de carne, nós temos visto a Cristo desvelado. Mas para que nós possamos encontrar a esse Cristo que foi desvelado literalmente e estarmos com Ele, nós primeiro seremos transformados conforme aquele corpo glorioso. E quando você, irmão, encontrá-lo, você não ficará com temor, você não ficará com medo, porque nós seremos do mesmo material que Ele, seremos igual a Ele. Naquele encontro, não vai haver medida de comparação, porque nós vamos estar tão distante destes sentimentos que temos, deste corpo mortal que nós habitamos aqui. E quando nós nos aproximar dele, nós vamos saber como adorá-lo. Nós vamos entrar neste encontro, porque ali as nossas dúvidas, que são as dúvidas de nossa mente, não vai existir mais. Nós vamos atuar diante deste cordeiro, deste marido, deste esposo. Nós vamos ficar desembaraçados diante dele,
Porque quando ele der um olhar para nós, isto vai ser uma frase, nós vamos entender. Todo medo, todo temor vai desaparecer. Por quê? Porque tudo será transformado numa grande coroa de amor. Ah, irmãos, naquele tempo nós vamos olhar para o que fomos. Nós não vamos olhar para o que nós fomos. Nós vamos olhar para o presente, nós vamos olhar para aquele eterno, para o momento que nós estaremos vivendo transformados. Nós viemos para esta era, havíamos de ser nascido aqui, neste tempo. E aqui neste tempo Deus te achou, Deus me achou. A voz do anjo nos encontrou aqui na terra. Um dia o anjo de Malaquias 4 veio, ofereceu água para você, mostrou para você o batismo cristão, o batismo verdadeiro, o batismo primitivo. Alguns amigos, alguns da tua igreja, alguns familiares ficaram assustados, dizendo que aquilo era falso, que aquilo logo acabaria. Queriam que você ficasse no ninho da igreja onde você tinha nascido, porque, afinal de contas, teus pais eram de lá, teus avós eram de lá, teus bisavós eram de lá, e a igreja que vocês iam era uma igreja com mais de 100 anos. Era a igreja da família. Irmão, mas você tinha uma representação em outro lugar. Aí o que você fez? Você aceitou montar no camelo oferecido pelo Eliezer desta última era, que te levaria a caminho do teu noivo, como a Rebeca, sem nem mesmo vê-lo uma única vez, mas ela subiu naquele camelo que levaria ao seu marido, seu futuro marido. Eu e você, irmão e irmã, nunca vimos a Jesus pessoalmente, mas não se incomodem, você vai identificar ele. Porque ele é o grande ímã que vai te atrair. Ele conhece e sabe que você é esta Ruth do tempo do fim. Porque Ruth, o nome Ruth significa companheira, significa amiga. Veja, nesta era nós tivemos uma Ruth, uma noiva, um povo, homens e mulheres saídos de diversos lugares. Quando o profeta estava conversando um dia na casa da irmã Hatmoser, e ele teve uma visão, e a irmã Hatmoser disse a coisa correta, então ela recebeu a benção. Irmão e irmã, é você agora dizendo a coisa correta. Hatmoser lá recebeu a terceira etapa. Algo que aconteceu de sobrenatural. Hatmoser, ela recebeu aquela terceira etapa. E nós agora recebendo esta terceira etapa. É você em contato com a mesma unção que estava sobre o mensageiro. A noiva que está viva hoje, representada em Enoque. Porque Enoque, para ser imortal, ele não precisou beber nenhum tipo de água milagrosa, de alguma fonte de juventude. Ele apenas andou com Deus, andou com sua palavra e ele foi arrebatado. Preciosos irmãos, nós temos hora marcada com Deus neste tempo do entardecer. Deus não está calado, Ele está em perfeita operação. Sua igreja noiva é sua voz, porque na igreja de Cristo não há duas vozes, só há uma. A voz dele é a mesma voz dela. Porque a noiva ela não se lidera por si mesma. Ela sabe que Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, como disse Paulo em Efésios 5:23, de que Jesus foi constituído o cabeça da igreja. Logo, a noiva tem sido assinalada pelo anjo.
Nós temos visto aí eventos de guerra natural e espiritual sendo detida para não impedir você, irmão e irmã, de receber o sinal. Vocês, irmãos, não poderiam ser exterminados pela religião de Laodiceia. José só se revelou aos seus irmãos depois que Benjamim estava entre eles. Jesus, o Senhor Jesus, só se revelou nesta era aos seus eleitos depois que ele rompeu os selos e requereu cada um dos que estavam no livro da vida do Cordeiro. Então ele mostrou-se Jesus, o Senhor Jesus, ele mesmo. Ele se aproximou tanto de nós nesta era. Veja. Muitos acontecimentos da história aconteceram para mostrar o poder de Deus, mostrar a eleição de Deus. Veja, durante a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele teve que sair de cena, teve que ter uma morte misteriosa, para que aquela guerra não exterminasse lá adiante o remanescente de Benjamim do tempo do fim, que são os 144 mil. Aquilo foi Deus à frente guardando sua palavra. Um dia, este mesmo Senhor Jesus, com sinais de cravo em suas mãos, vai se mostrar para aqueles 144 mil e eles vão crer na palavra. Eles vão beber das águas doces outra vez, porque Moisés estará ali. Moisés já havia lançado o lenho, a árvore, na saída do Egito, lá nas águas de Mara, e eles beberam aquelas águas, e Moisés outra vez vai lançar este Senhor Jesus, esta árvore da vida, e eles vão beber, os 144 mil vão beber desta água doce novamente. Irmãos, que tempo estamos vivendo? Quando nós olhamos para a Escritura, toda ela, o plano de Deus, veja Mardoqueu. Mardoqueu só foi exaltado e chegou até mesmo a se tornar o segundo depois do rei Assuero, depois que o rei mandou trazer o livro de registro das crônicas. E ali eles leram o livro de registro diante do rei, e ali estava escrito um livramento, quando Mardoqueu denunciou a trama para matar o rei. Ali havia chegado o tempo da adoção. Ele foi exaltado, Mardoqueu foi exaltado diante de toda a província. Preciosos irmãos, Deus nos ajude a entrarmos nesta adoção, porque o livro está aberto e nos dá este direito. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde e te sustente com seu fôlego divino cada dia. Paz para todos.